Olá pessoal, estamos de volta para a nossa terceira videoaula e como eu já disse, é um grande prazer fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem. Espero que vocês compreendam a importância da educação à distância como forma de democratização do ensino, especificamente da educação superior, e compreendam também alguns deslizes, como o que nós professores cometemos nas gravações das aulas. Vamos à unidade 3, a construção inicial da escrita e da leitura. As crianças podem de fato ser alfabetizadas na educação infantil? Vejamos. O que nos diz a introdução deste caderno didático? Ao discutir os processos de aprendizagem da linguagem, é importante que você compreenda que, sob denominação leitura e escrita, estão incluídas diferentes habilidades relacionadas à apropriação do sistema de escrita alfabético, como também as habilidades para o uso da leitura e da escrita em diferentes situações e contextos sociais. Discutiremos nesta unidade questões relativas à alfabetização e ao letramento, com ênfase no processo inicial de aquisição da leitura e da escrita, cujos aprendizados podem ser sistematizados ainda na etapa da educação infantil. Lembramos que temas como formação de leitor, alfabetização, leitura e escrita, letramento e literatura são muito presentes na produção acadêmica destinada ao ensino fundamental e pode orientar também trabalhos de conclusão de curso, as monografias de vocês. A partir da década de 90, a discussão foi ampliada com o surgimento de um novo conceito, letramento, que tem produzido reflexões e apontado a necessidade de mudanças nas práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. No entanto, essas questões são ainda pouco discutidas e pesquisadas no âmbito da educação infantil, 0 a 5 anos. Assim, buscamos discutir conceitos de alfabetização e letramento, apontando as possibilidades de trabalho pedagógico com a leitura e a escrita na educação infantil. No contexto da discussão, dessa discussão proposta, apesar de compreendermos que se deva alfabetizar letrando, que aprender a ler e escrever se processa a partir das práticas de letramento, que leitura e escrita sejam duas faces de um mesmo processo para efeitos didáticos, neste caderno didático, o aprofundamento das discussões sobre escrita e sobre leitura estão apresentados em duas sessões separadas, como nós veremos. Na unidade 3, foi colocado um foco maior na alfabetização, sendo que a unidade 4 propõe estudos sobre o letramento. Lembramos que na sala de aula, ensinar a aprender a ler e a escrever são processos simultâneos e paralelos. São construções que se processam de forma interrelacionada e interdependente. Tópico 3.2 desse caderno, cujo título é Os conceitos de alfabetização e letramento, nos traz as seguintes considerações. A alfabetização é uma expressão que integra o vocabulário e as preocupações dos professores que se veem diante dos desafios de ensinar a ler e a escrever, garantindo condições para que as crianças possam usufruir dos bens culturais codificados pela escrita. Letramento, por sua vez, é uma expressão mais recente que também integra o vocabulário e as preocupações dos docentes. Para Magda Soares, 1998-2003, o termo alfabetizar significa ensinar a ler e escrever, enquanto a alfabetização pode ser compreendida como um conjunto de habilidades desenvolvidas pelo sujeito que aprende a ler e a escrever. Ao discutir a alfabetização, a autora retoma alterações no conceito utilizado pelos censos demográficos que, ao longo das décadas, produziram sua ampliação. Até o censo de 1940, por exemplo, era considerado alfabetizado o sujeito que declarasse saber ler e escrever, o que era comumente interpretado como a capacidade apenas de escrever o próprio nome. Foi a partir da década de 50 que o censo passou a considerar alfabetizado aquele que fosse capaz de ler e escrever um bilhete simples, ou seja, capaz de não somente ler e escrever, mas também exercer uma prática efetiva de leitura e escrita, ainda que básica,
com esse gênero textual citado. No momento atual, os resultados do censo têm sido frequentemente apresentados pela utilização do critério de anos de escolarização, ficando implícito que após alguns anos de aprendizagem escolar, o indivíduo terá aprendido a ler e a escrever e a fazer uso efetivo da leitura e da escrita. Conforme Magda Soares, no conceito de letramento está implícita a ideia de que aprender a ler e escrever traz consequências social, política, econômica, cognitiva e linguística para o grupo social em que seja introduzida e para o indivíduo que aprende a usá-la. Nessa perspectiva, letramento é o estado ou condição que o indivíduo ou grupo social passa a ter sob o impacto dessas respectivas mudanças. Por essa visão, Magda Soares entende que há uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado e viver na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado. O indivíduo que pode ser considerado letrado é a pessoa que aprendeu a ler e a escrever, mas que faz uso da leitura e da escrita, que se envolve nas práticas sociais de leitura e de escrita efetivamente em seu grupo social. A pessoa letrada é diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever, ou mesmo daquela que, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita. A pessoa pode ser alfabetizada, mas não ser letrada, não viver no estado ou condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita. Goulart, em 2006, considera que o termo letramento seja pertinente para os estudos sobre o processo de ensino-aprendizagem da linguagem escrita, posto que, no Brasil, o termo alfabetização muitas vezes está relacionado apenas ao processo de codificação e decodificação de sons em letras e vice-versa. Maciel e Lúcio, por sua vez, lembram que, no Brasil, a reflexão sobre a alfabetização está presente desde as primeiras escolas, mas a discussão sobre o letramento ainda é recente, sendo que muitos professores ainda acreditam que se deve alfabetizar primeiro para depois ensinar a compreensão dos textos e tornar o sujeito efetivamente letrado. Magda Soares afirma que uma pessoa pode ser analfabeta e ser, de uma certa forma, letrada. Por exemplo, quando faz uso da leitura e da escrita para tomar um ônibus. Esse é o caso de crianças que ainda não aprenderam a ler, mas que podem vivenciar práticas de leitura e escrita na escola e em outros espaços sociais, como a própria casa, a igreja, um clube, jogo de futebol, no campo, enfim. Vejamos o item 3.3, leitura, escrita e educação infantil. Na contemporaneidade, as crianças que vivem em ambientes urbanos e com estimulação para a escrita, iniciam bem cedo a sua experiência com os símbolos escritos. Pesquisas de Ferreiro e Teberoski, desde 85, indicam que essas primeiras incursões no mundo da cultura escrita ocorrem muito antes do ensino fundamental e não dependem exclusivamente da escola. Assim, crianças que participam de atos de leitura e escrita, desde muito cedo, que veem seus familiares escrevendo e lendo, que ouvem histórias e participam de outras práticas letradas, chegam à escola conhecendo muitos dos usos e funções sociais da língua escrita. Cabe à escola, portanto, ampliar essas experiências, proporcionando condições para a produção de novas aprendizagens desde a educação infantil. Essas são questões importantes que precisam ser mais bem dimensionadas e compreendidas. Em suas pesquisas, Kramer, 2010, constatou a necessidade de se discutir a alfabetização e letramento, cultura letrada e escrita na educação infantil. Ao fazer a defesa das práticas letradas nessa etapa da escolarização, a autora considera que ler, escrever e refletir sobre a vida humana, realizar leitura compartilhada e externalizar o que se pensa, sente e vive, é o que Walter Benjamin considera ser a leitura como experiência. Mais do que passatempo, trata-se de algo que ultrapassa o tempo de sua realização nos mais diferentes contextos, inclusive na escola. Brandão e Leal, em 2010,
também se posiciona favoravelmente à presença da leitura e da escrita entre as crianças e consideram que a palavra ensino não precisa ser proibida na educação infantil. Situando historicamente a questão, as autoras também lembram que, no Brasil, até a década de 60, predominavam práticas que preconizavam a maturidade para a alfabetização, existindo mesmo a ideia de que as tentativas de alfabetização às crianças antes de seu amadurecimento poderiam ser prejudiciais ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, a educação pré-escolar fez adesão a programas para desenvolvimento dos pré-requisitos para a alfabetização, com ênfase nos exercícios para prontidão, grafismos, noções de quantidade, orientação espacial, esquema corporal e outras ações. Nas décadas de 70 e 80, as políticas de educação são influenciadas por essas discussões relacionadas à maturidade e prontidão, ou seja, a aprendizagem da leitura e escrita dependeria do amadurecimento de determinadas habilidades, sendo que o ensino estaria condicionado ao seu aparecimento, que ocorreria em torno dos 7 anos de idade da criança. Assim, o trabalho na educação infantil deveria evitar o contato direto com a leitura e a escrita, focalizando a atenção no desenvolvimento dos pré-requisitos. Por essa compreensão, a educação infantil era vista como etapa em que as crianças eram preparadas para aprendizagens que se processariam no ensino fundamental. Eram pouco presentes as práticas de leitura e escrita que se limitavam à exercitação de habilidades vistas como pré-requisitos. Brandão e Leal, em 2010, lembram que dessas ideias e práticas nasceram 3 caminhos para o trabalho na educação infantil, conforme veremos neste primeiro slide. O primeiro se trata da obrigação da alfabetização, em que as atividades de preparação, prontidão, foram substituídas por exercícios exaustivos com as famílias silábicas e com o alfabeto, visando que as crianças aprendessem a decifrar a linguagem escrita. O segundo caminho, o letramento sem letra, em que as práticas pedagógicas enfatizavam as linguagens gráfica, corporal e outras, mas excluía a linguagem escrita. E o terceiro caminho, a necessidade de ler e escrever com significado na educação infantil, em que não se exclui a linguagem escrita das práticas educativas, mas a escola não procura obrigar a criança a ler e escrever com atividades representativas. Esse terceiro caminho, segundo as autoras, foi inspirado em Ferreira e Teberoski, que concedem as crianças, ou melhor, que concebem as crianças como sujeitos ativos na alfabetização, que se processa na escola, mas se inicia muito antes, quando entram em contato com textos escritos. Freire, em 2010, também discute a questão e indica equívocos produzidos pela escola. Para a autora, no Brasil, a educação infantil tem cumprido papéis diversificados. É lugar de socialização, de construção simbólica, de desenvolvimento da oralidade. É também espaço em que se discute a alfabetização das crianças e as condições concretas em torno do ambiente alfabetizador. Há ainda posicionamentos de professores que são contrários à presença de práticas alfabetizadoras nessa etapa da escolarização, a educação infantil. Nesse contexto, Freire considera que o mais preocupante é que, enquanto professores da escola pública se veem à volta com essas discussões, as crianças matriculadas nas escolas da rede particular são duplamente favorecidas, em tese, pois encontram no espaço doméstico e no espaço escolar um contexto propício para o desenvolvimento de experiências letradas. Isso é, as crianças são estimuladas tanto em casa quanto na escola.
E há várias décadas, as escolas particulares alfabetizam as crianças na educação infantil, sem prejuízo dos espaços para o jogo, brincadeira, socialização e a vivência de práticas lúdicas. Assim, o desafio posto para os professores é o de considerar a alfabetização e letramento como processos complementares, que devem gerar práticas que contemplem a compreensão do sistema de escrita alfabética e a inserção dos sujeitos em práticas sociais de leitura e escrita efetivas. Maciel e Lúcio explicitam os desafios hoje postos para os professores. Por que alfabetizar letrando? Como alfabetizar letrando? Estudiosos, pesquisadores e professores que se envolvem com o ensino inicial da leitura e da escrita entendem que é possível alfabetizar letrando e que esse modo de ensinar garante a construção qualitativa desse importante processo. As crianças que se alfabetizam no contexto de práticas sociais de leitura e escrita efetivas não apenas se apropriam do sistema de escrita alfabética, mas aprendem a usar a leitura e a escrita nas mais diversas situações sociais. Vejamos o item 3.4 deste capítulo. A apropriação do sistema de escrita pelas crianças. Autores como Pilar e Koch-Heiler discutem a relação entre desenhar e escrever, indicando que, no processo de desenvolvimento de seus registros gráficos, os desenhos dos significados vão se convertendo em sinais simbólicos abstratos. Isso significa dizer que o desenho acompanha a linguagem verbal e esta permeia o desenho, sendo que essa articulação essencial para o desenvolvimento da escrita se processa durante o processo de aprendizagem. Ao experimentar a escrita, a criança acaba por redescobrir aquilo que a humanidade descobriu. A fala pode ser reproduzida por letras, palavras e frases. Ao discutir a evolução da escrita, Koch e Heiler, em 96, lembram que a primeira forma de registro escrito foi realizada pelo homem pré-histórico que lia sinais da natureza, interpretava-os e tentava reproduzir mensagens ou seja, há um significado atribuído para cada desenho. Essa tentativa de representação do mundo foi utilizada por diferentes povos em diferentes épocas. Ocorreu com os sumérios, com os chineses e com os egípcios. Ainda conforme os autores, aos poucos, os sinais desenhados foram perdendo a analogia com o objeto que representavam. Foi assim que os sumérios produziram a escrita cuneiforme, em que o significante palavra não se assemelha mais ao significado, coisa representada. Mas a escrita cuneiforme era limitada, pois os pictogramas não eram suficientes para representar a riqueza de possibilidades dos conceitos, palavras abstratas, nomes de pessoas. A dificuldade somente foi superada quando surgiu a possibilidade de representação escrita da fala. Assim, o pictograma passa a representar o som da palavra a que se referia, por analogia, o que permite representar nomes próprios. Koch e Heiler ainda afirmam que, com os pictogramas representando os sons da fala, a escrita passa a ser fonográfica. As sílabas passam a ser representadas por um pictograma. E, por volta de 800 anos antes de Cristo, os gregos introduzem as vogais, representando separadamente os elementos componentes da sílaba, fato que dá origem à escrita alfabética. Sintetizando a questão, citamos Carvalho, em 2014, que, ao conceituar sistema da escrita, nos afirma o seguinte. Vejamos nesse segundo slide. A classificação de um sistema de escrita depende fundamentalmente da sua possibilidade de indicar uma lógica de funcionamento que permita atribuir a ele certa regularidade e, portanto, justificar a existência de um sistema com a complexidade prevista nos seus dispositivos de organização. Assim, dois princípios básicos regem a definição
sobre o que o sistema vai prioritariamente registrar: o significado e seus aspectos mais conceituais, ou o significante, os aspectos mais estruturais ligados à forma. No primeiro caso, atua o princípio logográfico ou ideográfico, que registra elementos que permitem associar pensamentos e ideias, como exemplos ideogramas chineses. E no segundo caso, atua o princípio fonográfico, que grafa elementos que remetem aos sons, como exemplo, as letras que representam os fonemas. Os sistemas de escrita que hoje conhecemos são basicamente ideográficos. Vale lembrar que a língua portuguesa é regida pelo sistema fonográfico, em que os grafemas, as letras, registram os fonemas, os sons. Há situações didáticas para 3, 2, 1. Há situações didáticas para a apropriação do sistema de escrita alfabética pelas crianças, não pode desconsiderar teorizações de Ferreira e Teberoski, 85, que empreenderam pesquisas que indicam que os aprendizes procuram um longo processo para aprender a ler e a escrever, percurso que assemelha a trajetória percorrida pela humanidade para inventar a escrita. A psicogênese da língua escrita nos permitiu compreender as construções cognitivas produzidas pelas crianças em sua busca por compreender esse objeto de conhecimento. A psicogênese da língua escrita indica a necessidade de se fazer uma revisão das práticas educativas voltadas para a alfabetização. Pela concepção tradicional, aprender a ler e escrever pressupõe a aquisição de uma técnica de codificação-decodificação que caracteriza esse processo de aquisição como a compreensão de um modo particular de representar a linguagem. As práticas a serem desenvolvidas na escola precisam considerar que antes de entrar na escola, na educação formal, a criança produz hipóteses explicativas sobre a leitura e escrita, a partir do contato com a linguagem escrita, no meio em que vive e da participação efetiva em práticas sociais de leitura e escrita. A partir da análise de produções gráficas das crianças, Ferreira e Teberoski constataram que, para compreender o sistema de representação alfabético, a criança elabora hipóteses explicativas para esse objeto de conhecimento. Para as autoras, são 5 os níveis pelo que se pode classificar o desenvolvimento... Ali teve um erro. Pode voltar nesse período, para, ou no parágrafo todo? Para as autoras, né? 3, 2, 1. Para as autoras, são 5 os níveis pelos quais se pode classificar o desenvolvimento do pensamento infantil sobre leitura e escrita. O nível pré-silábico, o nível intermediário 1, o nível silábico alfabético, considerado como intermediário 2, e o nível alfabético. Vejamos neste terceiro slide. No nível pré-silábico de escrita, a criança ainda não realiza a correspondência entre fala e escrita. Há aí um processo em que procura-se estabelecer diferenças entre o icônico e o não icônico. Procura compreender como o sistema da escrita alfabética se estabelece. Por volta dos 2 ou 3 anos, entende a escrita como objeto em si e não como objeto simbólico. Desenvolve o pensamento sobre a relação entre o objeto desenho e o texto. Percebe a escrita como objeto simbólico, com a ideia infantil de que a escrita representa nomes. Deve compreender a diferenciação na quantidade, ordem ou variedade de letras para escrever. Precisa descobrir também o que se escreve e como se escreve, e elabora uma série de hipóteses explicativas. Nesse nível pré-silábico, nós temos aí 3 fases: a pictórica, a gráfico-primitiva e a pré-silábica propriamente dita. Na fase pictórica, a criança não estabeleceu a distinção entre escrever e desenhar. Assim, ela precisa perceber a distinção entre os desenhos e outros signos, como letras,
números e grafias diversas. Na fase gráfico-primitiva, a criança ainda utiliza grafismos primitivos, pedaços de letras, rabiscos e pseudoletras. Considerando a psicogênese da língua escrita, a produção escrita da figura 16, que veremos, vocês podem acompanhar no caderno didático, pode ser classificada como gráfico-primitiva. É possível perceber que a criança já estabelece a distinção entre desenhar e escrever, mas ainda não registra letras convencionais. Ao fazer sua escrita, a criança considera a linearidade produzindo traços que se assemelham às letras, mas ainda não são letras convencionais. É o que nós podemos verificar nesta figura, não é? Que consiste no registro da escrita pré-silábica na fase gráfico-primitiva, produzida por uma criança do primeiro ano de escolaridade. E nós podemos ver os rabiscos, as tentativas da criança, não é? São os grafismos. Na fase pré-silábica, a criança usa as letras convencionais, mas o faz indistintamente, sem considerar o valor sonoro desses signos ou levar em conta a pauta sonora da palavra. A figura 17 que veremos apresenta o registro escrito produzido por uma criança do primeiro ano de escolaridade, que se encontra no nível pré-silábico, propriamente dito. Para produzir a escrita dos nomes dos objetos, galinha, bode, peru, dinheiro, sanduíche, bala, menino, menina e chiclete, a criança registra uma sequência de letras aleatórias, preenchendo todo o espaço disponível. Nessa escrita, o registro das letras não está relacionado com a pauta sonora das palavras, mas a quantidade. Precisam ter 3 ou 4 caracteres para serem lidos. É o que acredita a criança. Então, podemos ver aí, nesta figura 17, a escrita pré-silábica produzida por uma criança do primeiro ano de escolaridade. Então, vejamos que são palavras aí tentativas de representar os animais, né, os objetos, os itens da coluna à esquerda, e há uma tentativa de preencher todo o espaço com as letras. Para Belles, ao se ver diante do desafio de explicar o modo como as letras são organizadas para registrar as palavras, a criança elabora a hipótese da variedade interna de caracteres que implica a diferença nos traços utilizados para escrever as palavras. Ou seja, a criança pensa que letras iguais não servem para ler e que as escritas devem ser diferentes entre si, de forma a poder representar objetos diferentes. O princípio da variedade interna de caracteres se constitui como restrição proposta pela criança para que um texto possa ser efetivamente lido. Isso significa dizer que as crianças pensam no modo como as letras se combinam entre si e em quantas letras são necessárias para que o registro possa ser lido efetivamente. Ainda conforme Ferreira e Teberoski, é comum que as crianças, no nível pré-silábico, pensem que a escrita se relaciona diretamente com os objetos, e assim as palavras grandes representam, teoricamente, objetos grandes e vice-versa. Esse modo de conceber a relação entre o nome significante e a coisa propriamente dita, significado, foi denominado de realismo nominal. O realismo nominal é uma característica do nível pré-silábico. A expressão foi utilizada por Piaget para designar a impossibilidade de a criança conceber a palavra e o objeto a que se refere como duas realidades distintas. Embora muitos autores tenham discutido a questão, as autoras consideram que Piaget analisou mais detalhadamente a capacidade da criança em focalizar a palavra significante, independente de seu significado. O realismo nominal consiste na atribuição de um valor lógico intrínseco aos nomes, sendo que a criança não compreende que a relação entre o nome e a coisa é uma relação arbitrária, assim como o signo linguístico. Por não compreender essa distinção entre significado e significante ainda, a criança pensa, por exemplo, que a palavra boi
deva ser escrita no tamanho maior que a palavra formiguinha ou formiga, por exemplo, já que o boi é maior, muito maior que a formiga. A superação do realismo nominal é indispensável para o sucesso no processo de alfabetização. A criança precisa perceber que a palavra escrita, diferentemente do desenho, não representa o objeto, mas o seu nome. Isso porque um sistema de escrita alfabético envolve a representação da palavra como sequência de sons. No nível pré-silábico, a criança ainda não descobriu o princípio de combinação que rege o sistema de escrita alfabético. A descoberta da fonetização da escrita é uma importante construção da criança, uma compreensão do sistema de escrita alfabético. Dessa forma, o nível silábico representa uma etapa importante nas construções da criança. Vejamos neste quarto slide. No nível silábico da escrita, as crianças relacionam unidade de escrita e unidade de linguagem. Tentam traçar letras para registrar os sons das palavras faladas. Produzem a chamada fonetização da escrita e passam a registrar letras ou outra marca gráfica para registrar as sílabas. Conforme Ferreira e Teberoski, em 85, ao perceberem os segmentos sonoros das palavras, as crianças elaboram a hipótese de que seja necessária uma letra para cada emissão oral, sílaba. Conforme Belles, nesse nível, as crianças aprendem a segmentar os enunciados sonoros em unidade de escrita e leem marcando cada unidade escrita, silábica. Ainda conforme a autora, as crianças silábicas podem escrever de duas formas. Com valor sonoro convencional, são escritas em que a criança utiliza uma letra para cada sílaba oral das palavras, sendo que a letra utilizada corresponde a uma unidade sonora. Sem valor sonoro convencional, são escritas em que a criança registra uma letra para cada sílaba oral, mas utiliza letras aleatórias que não correspondem a uma unidade sonora da palavra. A figura 18, que veremos, apresenta uma escrita silábica com valor sonoro convencional para a maioria das sílabas registradas. A análise das palavras registradas pela criança nos permite perceber que ela utiliza uma letra para cada sílaba, emissão sonora da palavra, sendo que as letras registradas correspondem aos sons das palavras. Então, nós temos a figura 18, a escrita silábica com valor sonoro convencional, produzido por uma criança do primeiro ano de escolaridade. Então, nós temos ali os objetos, os itens, na coluna à esquerda, e aqui as tentativas de representar graficamente as palavras correspondentes a esses significados. E aí ela vai marcar uma letra, pelo menos, para cada sílaba, para cada emissão sonora, que é comum nessa fase silábica. Ao discutirem o nível silábico de escrita, Ferreira e Teberoski afirmam que o conflito cognitivo é essencial para que a criança reestruture a hipótese silábica e perceba a necessidade de mais de uma letra para registrar a sílaba. O conflito pode ser vivenciado pela criança principalmente quando tem que escrever palavras monossilábicas. Isso porque, orientada pela hipótese silábica, a criança pensa que é necessário um número mínimo de letras para registrar cada palavra. Nesse caso, como a criança pensa serem necessários pelo menos 3 letras para se escrever uma palavra, o registro de monossílabos se constitui como importante possibilidade de conflito cognitivo e de reestruturação da hipótese silábica. Nessas ocasiões, as crianças podem acrescentar letras no meio ou no final das palavras para que possam parecer estar escritas como uma palavra correta. Ao discutir a evolução das construções escritas, Belles considera que a hipótese silábica é superada na medida em que a criança entra em conflito em suas tentativas de fazer uma correspondência sonora precisa entre palavras faladas e palavras escritas. A hipótese silábica caracteriza-se pela busca de unidades menores que a sílaba. Ao escrever as palavras,
a criança procura fazer uma análise mais minuciosa dos enunciados sonoros e encontram os fonemas. Vejamos nesse slide de número 5. O nível silábico alfabético de escrita. Nessa etapa de transição, a criança compreende que a sílaba não é representada somente por uma letra, podendo ser segmentada em unidades menores. Por essa compreensão, a criança acrescenta letras às palavras que escreve, produzindo uma escrita bastante próxima da escrita alfabética. A figura 19 que veremos mostra uma escrita mista no nível intermediário entre a hipótese silábica e a hipótese alfabética. A análise das escritas permite perceber que em chicletes, bode, peru, a criança registrou as sílabas alfabeticamente, com alguns erros ortográficos. Já em menino, menina, sanduíche e galinha, o registro é silábico, em que a criança utiliza uma letra para cada sílaba. Em bala, temos a sílaba ba, alfabeticamente constituída, e a sílaba lá, registrada com apenas uma letra. Então, aqui nós temos, na figura 19, um exemplo de escrita silábico-alfabética produzida por uma criança de primeiro ano de escolaridade, conforme foi explicitado no texto anterior. Aí as tentativas, não é, da criança nessa pauta, nesse registro dos significados, né, da coluna à esquerda, a tentativa de registrar essas palavras com a organização das sílabas, é o processo de apropriação da escrita. A compreensão do sistema alfabético de escrita se constrói a partir do conflito criado pela impossibilidade de ler silabicamente a escrita convencional alfabética, porque ao fazer a correspondência de uma letra por sílaba, sobram letras. Também não é possível que a criança leia a escrita silábica, posto que nessa forma de registro faltam letras. Na etapa silábico-alfabética, é comum que as crianças registrem sílabas alfabeticamente constituídas no início ou no fim das palavras. Vejamos neste sexto slide. O nível alfabético da escrita. Neste, a criança é capaz de escrever foneticamente e muitas vezes escreve como se pronuncia, registrando os sons da fala sem considerar as normas ortográficas da escrita padrão e da segmentação das palavras. Inicialmente, ao registrar palavras alfabeticamente, a criança escreve com marcas da oralidade, fazendo transcrição fonética. Também são comuns as omissões, trocas e inversões de letras, segmentação e juntura vocabular, ausência ou uso inadequado de acentos gráficos. Ao discutir as implicações do construtivismo para as práticas docentes, Belles afirma que, antes da década de 70, acreditava-se que as crianças não sabiam nada sobre a escrita. Assim, os métodos de ensino partiam de uma visão duplamente errônea. De um lado, entendia a escrita como uma habilidade motora da mão para escrever e perceptiva do olho para reconhecer letras. De outro lado, negava-se a possibilidade de a criança produzir conhecimentos. No entanto, o construtivismo rompeu com essas crenças, tornando possível perceber a criança e o seu processo de aprendizagem por uma nova perspectiva. Para a autora, é consensual a ideia de que o construtivismo contribuiu com duas grandes novidades para se compreender o sistema de escrita. E a primeira novidade é a seguinte: atribui ao aprendiz a responsabilidade principal sobre sua aprendizagem, evidenciando o caráter ativo do sujeito para buscar a posse de determinada coisa. E a segunda, considera que conhecimentos são construídos graças ao conhecimento prévio do aprendiz, toda a construção anterior ao processo de escolarização formal. Ainda conforme a autora, na aprendizagem da escrita, as construções da criança devem ser entendidas como recriações baseadas nas informações de que dispõe.
No entanto, essas construções não podem ser consideradas como intervenções, posto que sejam reconstruções cognitivas e pessoais de um objeto do conhecimento produzido pela humanidade. Por se constituir como apropriação, a aprendizagem da escrita pelas crianças não deve ser considerada como incorporação de um objeto pré-fabricado. A apropriação feita pela criança visa construir respostas para as seguintes questões. Vejamos algumas delas. Para que serve escrever? O que se escreve? O que a escrita representa e como se escreve? Vejamos esse slide número 7. A escrita na figura 20 é alfabética. A criança ainda representa algumas questões, problemas ortográficos, como no registro de Peru, em que ele escreve peru, com i, não é? Em que faz a transcrição fonética e registra a palavra como fala. Já na palavra hambúrguer, aburger, a maior dificuldade foi encontrada para escrever a primeira sílaba, sendo que em dinheiro, dinheiro, essas dificuldades de escrita indicam que, após a compreensão do sistema de escrita alfabética, as crianças ainda têm um longo caminho a percorrer no domínio das regularidades e irregularidades da língua. Vejamos no slide número 8. A escrita dos nomes próprios. Nós temos que, segundo os estudos, o nome próprio é um modelo de referência de escrita para a criança, sendo aí muito importantes para a compreensão do sistema de escrita alfabética. Teberoski, em 89, afirma que, muito precocemente, por volta dos 3 anos, a criança tende a marcar suas produções gráficas. São marcas não figurativas que não representam a pauta sonora, mas são interpretadas como nomes e têm a função de identificar a produção, colocar a marca de propriedade. A autora ainda afirma que a escrita do nome próprio assume maior importância no início da escolaridade, posto que a entrada na escola pressupõe marcar o caderno, a lancheira, a mochila, os utensílios da criança. Os nomes próprios se encontram em diferentes lugares. Teberoski ainda afirma que o nome é uma escrita que facilita a informação sobre a ordem não aleatória das letras. Por outro lado, o nome comporta outro pressuposto importante. Os nomes têm referentes, designam seres singulares e reais. São usados para veicular valor de verdade, servem para nomear uma única presença. Assim, a escrita do nome próprio é uma peça-chave para o início da compreensão da forma de funcionamento do sistema de escrita. Por isso, Teberoski propõe a iniciação do ensino da leitura e da escrita e sua interpretação a partir do nome próprio, alicerçado em uma série de razões. Por essas razões, a autora propõe que a criança registre seu nome com e sem modelo, alternando a escrita espontânea com a escrita cópia de um modelo específico. A autora lembra que o modelo não garante a compreensão, mas os modelos podem ser usados para a escrita ativa, para fomentar o confronto e provocar conflitos e resoluções. Vejamos no slide número 9. Com relação à consciência fonológica e à aquisição do sistema da escrita, citando Mugen, Freitas considera que a consciência fonológica envolve o reconhecimento pelo indivíduo de que as palavras são formadas por diferentes sons que podem ser manipulados, abrangendo não só a capacidade de reflexão, constatar e comparar, mas também a de operação com fonemas, sílabas, rimas e literações, contar, segmentar, unir, adicionar, suprimir, substituir, transpor. Conforme Freitas, o nível da sílaba compreende a capacidade de dividir as palavras em sílabas, sendo este o primeiro e talvez o mais óbvio caminho de segmentação sonora da linguagem, que traz pouca dificuldade à maioria das crianças que já apresentam essa habilidade desde cedo. Como exemplo de tarefas de consciência fonológica e de consciência fonêmica, Freitas cita exemplos como a síntese, a segmentação,
a produção e a transposição. Freitas e Moraes lembram que muitos autores e pesquisadores utilizam as expressões consciência fonológica e consciência fonêmica como termos sinônimos, muitas vezes considerando consciência fonológica apenas como a capacidade de manipular fonemas. No entanto, os professores alfabetizadores precisam compreender que a consciência fonológica é uma expressão mais abrangente, que envolve o nível das sílabas, das unidades intrassilábicas e dos fonemas. Para concordar que a escrita alfabética seja uma invenção cultural, Moraes considera que o aprendiz não pode avançar sozinho sem a ajuda da instrução escolar em suas reflexões fonológicas. Consciência fonológica é uma condição necessária ao sucesso na alfabetização, mas não se constitui como condição suficiente para a criança aprenda a ler e escrever. Ainda segundo o autor, nem todas as habilidades de consciência fonológica estão relacionadas com a alfabetização. No caso do português, a reflexão sobre os segmentos silábicos tem papel fundamental no aprendizado do sistema de escrita alfabética. Superando limitações de alguns estudos sobre consciência fonológica, é preciso admitir que para a criança alcançar a hipótese silábica, silábico-alfabética e alfabética, é necessário pensar sobre as partes sonoras das palavras, não apenas em seu significado. Conforme Moraes, o desenvolvimento da consciência fonológica pode ocorrer antes, durante ou depois da alfabetização. O ritmo desse desenvolvimento depende da oportunidade que o aluno tem para refletir sobre as palavras, examinando sua dimensão sonora e não somente o seu significado. Da importância dos jogos, brincadeiras, poemas rimados, dentre outras ações a serem desenvolvidas pelo professor desde a educação infantil. Por isso, o autor recomenda que desde esse nível de ensino, diariamente, os alunos pratiquem atividades de reflexão sobre a dimensão sonora das palavras com o apoio da notação escrita, de forma a pensar sobre rimas, fazer contagem de sílabas das palavras, identificar palavras que iniciam com a mesma sílaba e assim por diante. Observar a ordem das letras, a estabilidade da escrita, a repetição dessas letras também são algumas tarefas importantes. Diferentes brincadeiras que povoam o universo infantil, como as cantigas de roda, as parlendas, as adivinhas, as quadrinhas, os trava-línguas, as canções de ninar e os acalentos, fazem parte das atividades vivenciadas por crianças em diferentes culturas. Essas brincadeiras, por sua vez, devem encontrar espaço na escola, de forma a resgatar experiências culturais e possibilitar condições para o desenvolvimento da consciência fonológica pelas crianças. Assim, os professores da educação infantil devem oportunizar às crianças espaço para se envolverem com brincadeiras, cantigas, parlendas, trava-línguas, poemas e outros textos que possibilitem brincar com a linguagem, explorando a sonoridade das palavras. Então, pessoal, chegamos ao final dessa terceira videoaula e agora vamos a uma atividade de aprendizagem para tentar consolidar um pouco mais os conhecimentos aqui adquiridos. Vamos lá? Então, nessa atividade de aprendizagem, vocês vão nos dizer quais e quantos são os níveis da psicogênese propostos por Emília Ferreiro. Comente sobre as características da escrita das crianças em cada um deles. Reúnam-se em dupla ou em grupos, por favor. Então, pessoal, espero que tenha sido bem proveitosa essa discussão com a presença do tutor que deu as orientações necessárias. Como vimos, são 4 os níveis da psicogênese propostos por Emília Ferreiro, embora haja algumas subdivisões no primeiro, ou em algum deles aí. O nível pré-silábico da escrita, em que a criança ainda não realiza a correspondência entre a fala e a escrita, e as demais especificações que nós vimos neste caderno didático. O nível silábico de escrita, em que as crianças começam as tentativas de traçar letras para registrar os sons das palavras faladas. O nível silábico alfabético da escrita, em cuja etapa
de transição, a criança compreende que a sílaba não é representada somente por uma letra, podendo ser segmentada em unidades menores, e por essa compreensão, a criança começa a acrescentar letras às palavras que escreve, produzindo uma escrita bastante próxima da escrita alfabética, né, que seria a última etapa dessa psicogênese. E por fim, o nível alfabético da escrita, em que a criança torna-se capaz de escrever foneticamente e muitas vezes escreve como se pronuncia, registrando os sons da fala sem considerar as normas ortográficas da escrita padrão e a segmentação das palavras, demandando aí um trabalho dos professores com bastante leitura, não é? Com ortografia, para que a criança possa, de fato, internalizar e utilizar de maneira efetiva a leitura e a escrita. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nessa terceira videoaula. Espero que tenham compreendido bastante os conteúdos aqui trabalhados. Dúvidas podem ser retiradas nos diversos dispositivos que nós temos na plataforma EAD, como o fórum, né, de discussão, o próprio e-mail que pode ser encaminhado ao tutor e a mim. E espero que esses conteúdos possam também ajudá-los, né, nas suas escolhas, no processo de pensamento sobre a monografia, participação em eventos com a produção de artigos, enfim, uma gama de possibilidades que se estabelecem aí para vocês. Um prazer estar com vocês e até a próxima aula.